A gente recebe aqui no estúdio agora o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Militar, o Grayson Rocha Bittencourt, ele que lançou recentemente o livro Resgate no Mar em Fúria, relatando aí histórias de resgates feitos aqui no nosso litoral catarinense. Muito bom dia, Grayson, prazer ter você aqui no nosso estúdio e obrigado pela sua participação. Obrigado, é uma honra. Obrigadão. Grayson, que mora onde hoje, Grayson? Hoje eu moro em Tubarão. Veio direto só para conversar conosco hoje aqui? É que minha família tá aqui, né? Daí vim dar um cheiro no pai e na mãe já. Aproveitar a viagem. Grayson, como é que começou a história da escrita desse livro aqui? Cara, esse daí é um sonho antigo, né? 20 anos de história de salvamento aquático nesse livro. Inclusive a primeira ocorrência relatada aqui nesse livro, a primeira que eu atendi, foi aqui na Praia do Rio Corrente. Então na época eu tinha 16 anos de idade. Não. E foi um start para despertar para a profissão, né? Então um garoto com 16 anos. Claro, naquela época eu não tinha técnica nenhuma, não tinha conhecimento, eu atendi só na raça. Como muitos surfistas, quem utiliza da praia acaba ocasionalmente salvando alguém, né? E aquilo me despertou para o interesse pelo salvamento aquático. Era tudo que eu sonhava, assim. Pô. Sempre gostei de esporte aquático, estar no ambiente marinho. E aí logo na sequência, no ano posterior, eu já estava lá batendo na porta do salva-vidas. E aí, cara, como é que faz para entrar aí? Aí os caras me explicaram certinho como é que era. E aí eu segui nessa carreira aí, depois fiz faculdade na área. E como é que foi esse primeiro resgate ali? Qual era a vítima, assim, que você relata ali no livro? Era um resgate bem tradicional, né? Que acontece, tava surfando, só que era antes das 8 horas da manhã. Então, como o trabalho de guarda-vidas começa às 8 horas da manhã e vai até às 20, ainda não tinha ninguém. E eu lá surfando e tal, um garoto e tal, né? Sem saber muito o que estava acontecendo. Aí ali meio que pra fora do mar assim, vi alguma coisa preta, não sabia identificar muito bem o que era. Aí quando eu peguei uma onda até mais à beirada da praia, eu vi um aglomero de pessoas na praia, olhando pra fora do mar. E daí aquilo me deixou curioso, né? É assim, pô, se eles não estavam olhando pra mim, deve ter alguma coisa lá. Aí eu voltei pro outside, pro local onde quebra a onda lá. E aí comecei a observar que parecia, aparentemente, era pessoas. Então aí aquele pessoal olhando pra lá sem entender o que era, assim, pô, vou ter que remar até lá pra dar uma conferida. Já imaginava que poderia ser alguém precisando de apoio. Aí eu fui remando, era de manhã cedo, tinha aquela neblina, sabe? Aquela neblina que cobre o leito do mar, tu não consegue identificar muito bem o que é. Então quando eu cheguei muito perto, assim, cerca de uns 10 metros, aí que eu consegui identificar se tratar de um pai e um filho, aparentemente. Um cara mais grande, assim, do teu tamanho mais ou menos. Bem grande. Bem assim. E uma criança, ele estava com bodyboard, mas não daquele tradicional, daquele infantil, menor. E aí apavorado, o filho chorando e tal. Aí eu tava com a prancha, né? Pô, tô com um flutuador aqui. Aí eu efetuei o resgate dessa forma. Não vou dar detalhes que pra não tirar a graça dele. Mas daí tu conta, porque daí 2 pessoas... Foi o primeiro contato que eu tive aí. E foi aí que despertou essa vontade de ser bombeiro também. Daí eu tive 2 sentimentos. Um de raiva quando eu cheguei na areia. Porque aconteceu um negócio ali diferente ali no transcorrer da história. E outro de satisfação, sabe? De poder ajudar e tal. Um sentimento assim que até então para um garoto era impactante, né? Mas a sorte, me corrija se eu estiver equivocado, que como surfista tu já tinha noção das correntes de retorno, de como sair, de como usar ela a teu favor, enfim, né, de como pegar o caminho certo. Isso deve ter te ajudado bastante nesse primeiro, mesmo com 16 anos já tinha esse conhecimento de não enfrentar uma corrente de retorno, de saber como voltar para a praia. Naquela época era mais o preparo físico, porque para fazer um salvamento tem algumas etapas, né? A primeira etapa é o conhecimento. Por exemplo, você ter conhecimento do mar. Não é ambiente estático como lagoa, piscina. E é por esse motivo que vários nadadores olímpicos e tal entram para fazer a travessia e acabam se afogando. Então o conhecimento é o primeiro passo.
O segundo é o preparo físico, né? Não adianta você ter conhecimento e não ter o preparo físico. Então você não consegue salvar ninguém, nem a si próprio, se não tiver preparo físico. E a terceira etapa seria ter um flutuador, algum equipamento que eu te auxilie. Porque não adianta você ter conhecimento, ter preparo, sim, e não ter um equipamento adequado para salvar 3 pessoas, 4 pessoas, que você não vai conseguir. Nesse teu então, primeiro... no meu primeiro só tinha preparo físico. E a prancha. E a prancha. E a prancha. Que daí o conhecimento eu fui adquirindo ao longo do tempo. No ano seguinte, tu com 17 já conseguiu fazer curso com salva-vidas? Já conseguiu ali... Fiz o curso, mas trabalhei com 18 aí. Tá. Aí logo na sequência eu conheci do sistema, como é que funcionava. E aí tomei aquela decisão assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Aí prestei o concurso em 2005. E aí passei no concurso para soldado na época. Éramos 2 aqui de Jaguaruna. Era eu e o Everton Vitorino. Até mora aqui na Jago ainda. Aí a gente foi, né, cara? Bah. Na época tu fazia inscrição ainda no correio, lá se inscrevia, preenchia aquilo lá, pagava. Era tudo manual. Tinha nada digital, né? Tinha que ir nos lugares, tinha que ir em tudo que era. E aí depois na sua carreira como bombeiro você atuou por muitos anos no litoral também, né? Com vários resgates aí em mar. Aí depois disso eu fiz escola lá no Oeste, em Curitibanos. Só que logo na sequência eu retornei para Tubarão. Aí foi onde eu fiz a grande parte da minha carreira, né? Quantos anos de salvamento estão registrados no livro? 20 aí? Anos até. 20 anos de trabalho. Comecei em 2005. Né? É claro que eu não quero que tu conte o livro, né? Para não tirar a surpresa de quem vai ver. Mas assim, dá para destacar, além desse primeiro, que foi o mais desafiador, pela tua falta de conhecimento, né? Pela tua coragem e preparo físico, basicamente. Mas além desse primeiro, teve algum que tu te assustou, assim, de repente não vou dar conta? Teve algum em especial que foi forte demais, assim, pra ti, não? Teve alguns até. É porque, assim, eu sempre trabalhei em praias que realmente davam muita ocorrência e eram complicados, né? Então, quando eu retornei para Tubarão, como eu sempre gostei da parte aquática, aí eu pensava o seguinte, assim, cara, qual é a praia da área do batalhão, que vai desde Garopaba até Jaguaruna, ou seja, para Garopaba, Imbituba, Laguna, e as praias de Jaguaruna, qual é a praia que dá mais ocorrência? E naquela época era a Praia da Ferrugem. Assim, cara, sempre morria gente, era complicadíssimo, ninguém queria trabalhar lá. Porque os guarda-vidas civis eram complicados e faziam greve, muito alterado, sempre dava óbito lá. Assim, cara, se é o local que tem mais possibilidade de mudar, de fazer um trabalho legal, eu quero estar lá. E aí em 2008 eu comecei a trabalhar lá e não saí mais. E aí naquela praia eu tive grande parte das minhas experiências, né? De salvamento, de quase morrer, de quase perder a vítima, de achar que não ia dar. Tem alguns assim bem complexos. E o que complica mais na Ferrugem? Por que lá tinha essa... Era só por conta disso ou tem algo em especial na praia que oferta perigo aos banhistas? Então, lá é uma questão multifatorial, né? Lá é uma praia intermediária. As nossas praias aqui de Jaguaruna são todas elas dissipativas. O que é uma praia dissipativa? É aquela que tu chega na beira da praia, na areia, e vai caminhando. E quanto mais tu caminha, ela vai afundando gradativamente. Então o perigo dessa praia é mais corrente longitudinal, que é aquela corrente lateral, né? E não tem muita corrente de retorno em si. Já uma praia refletiva, aquela praia de tombo, tem uma quebra só de onda, ela vem quebrar bem na areia. Ela arranca a pessoa dali e leva para dentro. Que é o caso da Ferrugem. A Ferrugem é intermediária. Ela mescla um pouco os perigos da refletiva e da dissipativa. Eu considero como sendo a pior, porque tem horas que ela parece uma e tem horas que ela parece outra. Ela é bem complicada. Esse é um fator. O outro fator é que o público da Praia da Ferrugem é um público jovem, basicamente jovem, e turista, né? Ele é basicamente da América do Sul, Chile, Uruguai, Argentina principalmente. Eles vinham pra cá achando que aqui não tinha terra sem lei, e as baladas lá, os caras tocavam até as 8 horas da manhã, então tu chegava na praia, tava rolando balada ainda. Então os caras saíam bêbados, drogados ali,
de utilizar de um mar que é extremamente complexo e perigoso, né? E aí dava muita ocorrência. Eu cheguei a pegar 38 em um dia. Nossa Senhora. Em momentos diferentes. 38. Eu digo, não foi 38 no mesmo momento, assim, foi 38 durante o dia inteiro. Ao longo do dia eu peguei no carnaval. Credo, cara. Só que era tudo com... Dificilmente era uma vítima só, era 2, 3, eu peguei até com 9 na corrente de retorno. E tu com quantos para salvar os 9? Nessa ocasião que tinha 9, era o horário do almoço e eu tava em 3. Só que um tava no canto norte, eu tava sozinho com outro rapaz. Aí quem acabou me ajudando foi um surfista, né? Ele pegou a prancha lá e veio ajudar e tal. Essa tá relatada ali. Tá relatada aí. Bom, mas essa nem foi a pior que eu considero foi na Ferrugem também, num mar extremamente complexo e gigantesco, daqueles mares que fecham a praia inteira, sabe? Que a onda vem, tu não consegue ter uma vaga para entrar no mar. Eu tava com o jet ski lá e aí foi bem complicado, eu quase morri. Para tirar a vítima das pedras foi bem trabalhoso também. Porque foi pras pedras. Naquele momento ali foi um dos momentos que eu pensei o seguinte, assim, cara, dessa vez eu não volto mais. Que doideira. Eu nunca contei pros meus pais nada, né? Porque eles ficavam muito preocupados. Imagina. Das vezes que eu quase morri, ou eles viam na TV, ou da entrevista ou outra, assim, caraca, ele tava lá e tal. Eu nem contava porque eles ficam muito aflitos. Imagina. Eles estavam sabendo depois, ou quando eu tava no hospital quase morto. Tu chegou a ser hospitalizado, né? Algumas vezes. Ô Grayson, e como é que é voltar, cara? Depois de pegou uma ruim, foi hospitalizado, machucado, e voltar depois, volta com a mesma segurança ou volta... Como é que a cabeça reage, o emocional, o equilíbrio para voltar pro trabalho depois? Então, para mim foi complicado num caso que eu tive com o jet ski, que ele acabou arrancando meu nariz, então passou um cabo por aqui, arrancou meu nariz inteiro. Eu acordei só no hospital ali, não lembro de nada. Aí fiz 2 cirurgias e tal. E passou bem aqui, tudo costurado. Meu corpo é tudo costurado, na verdade. E daí eu acordei no hospital ali assim, cara, nunca mais boto meus pés nesse jet ski. Até porque eu nunca gostei muito de trabalhar com jet ski. Eu falo isso e o Jacaré deve ficar puto, né? O Jacaré é meu colega surfista de ondas grandes aqui. Ele e Plínio são casca grossa. Só que eles fazem muito resgate também. O surf de ondas grandes tem muito resgate. E dependem exclusivamente do jet ski, né? Só que quando aconteceu isso comigo, eu já não gostava muito, porque eu sempre pensei que pro salvamento aquático, o jet ski te deixava muito relaxadão assim, sabe? Então eu sempre acreditei que a gente tem tudo o que a gente precisa, que é o nosso próprio corpo, para fazer qualquer resgate. Então, por conta disso, eu treinava muito, tinha muito medo de não dar conta do recado. E com o jet ski eu observava que alguns colegas ficavam muito confiantes na máquina. Então, quando aconteceu isso comigo, assim, cara, não vou mais botar a mão nessa porcaria. E fiquei com um pouco de raiva, assim. E aí, nessa ocorrência que eu contei com o jet ski, do mar gigantesco, aí eu fiquei boladão. Imagina a revolta, o abrabitar. E, cara, o que aconteceu comigo nessa ocorrência, assim, foi surreal. O que eu relato ali no livro, ali, claro que você não consegue expressar todo o sentimento. Mas foi uma coisa assim que achei que ia passar para outra vida. Tu tem contabilidade, mais ou menos, de quantas pessoas tu conseguiu resgatar? Uma. É tu? Uma que eu não consegui, o único cálculo que eu fiz. Não, tu tem uma que tu perdeu, ok, mas tu não tem de quantas tu conseguiu resgatar, tu não. Uma é que tu perdeu. E além dessa experiência no mar, você também tem a experiência no Pantanal, que é um relato de outro livro, né? Essa foi a primeira obra que eu escrevi. Foi uma operação que eu comandei lá no incêndio florestal no Pantanal. 2020, né? 2020. E que ele vem reverberando até hoje. Inclusive essa obra ela vai virar uma minissérie, eu falei ontem na Rádio Cidade. Por que não? E eu fechei contrato ano passado já com a Boutique Filmes. Eles têm algumas obras de sucesso, né? Então, Cangaço Novo, Arcanjo Renegado, eles fazem bastante obras legais. E daí um olheiro lá pegou e leu o livro, se interessou, entrou em contato, eu fechei contrato com eles. Então aí eu acho que pro ano que vem eles vão estar concluindo a obra. Novidade aí.
É uma minissérie para alguma plataforma? Eles têm contrato com Disney Plus, Amazon Prime. O Arcanjo chegou a rodar na Globoplay também, né, cara? Globoplay. Eles têm enfim... Cangaço Novo também eles fizeram, é bem bom assim. Que bacana, cara. Cara, te parabenizar pela história, pela força, pela vida, te agradecer pelo trabalho. Acho que vocês fazem Eu fui agora, ano passado, conto isso seguidamente, em Laguna, um rapaz, um guarda-vida, me ajudou porque eu estava passando perrengue com meu filho e ele chegou na hora e conseguiu resolver, enfim. E aí a gente passa a ter uma outra visão, porque às vezes o cara é abusado e às vezes não é é um descuido, é um momento em que tu perdeu a concentração e a maré de retorno pega, a corrente de retorno pega e enfim. Então, que bom que a gente tem profissionais que nem vocês que trabalham, Grayson, te agradecer mesmo por isso, te agradecer pela visita e te pedir indicação, quem quiser, quem tiver interesse, como é que chega no Resgate do Mar em Fúria e também no livro sobre... Como é que é o nome do livro do Pantanal? Pantanal em Chamas. Pantanal em Chamas. Como é que chega nesses dois livros aí? Tem o Instagram, né, Primeiro Tenente Rocha, e tem também o site que é Rocha BM. Aí entra no site lá, você consegue comprar, escolher a obra e comprar. Mas como é muito pouco tempo e muito conhecimento para passar, eu sempre falo com o pessoal que guarda vidas. O cara tava na corrente de retorno, botou o filho lá e tal. É assim, cara, as pessoas, elas não têm obrigação de conhecer. Quem tem obrigação somos nós. Se ela conhecer os perigos ali, melhor, bem, tranquilo. Mas ela não tem obrigatoriedade de conhecer, né? Eu, sendo profissional, tenho obrigatoriedade de alertar, trabalhar com prevenção, e conhecimento também salva vidas. Então uma parte que eu peco muito, sempre pequei, foi na parte de divulgação. Só que agora no Instagram eu estou proporcionando esse conhecimento, estou levando para as pessoas e tem tido resultado bem positivo. Primeiro Tenente Rocha. De alertar para corrente de retorno, longitudinal, bandeira, todos esses fatores que parecem complexos, mas eu tento trazer de uma forma simplificada e que salva vidas. Já tive feedbacks bem positivos da pessoa falar assim, meu filho estava lá em tal local que não tem guarda-vidas, eu vi aquele teu vídeo lá e lembrei, e aí vi que ele estava num perigo e fui lá e tirei ele na hora. Então isso também... E é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque no último final de semana foi um final de semana de muito calor e a gente teve muitos registros de afogamentos aqui na nossa região. E é importante que estejam todos aí ligados, né? Para você ter uma ideia, por dia são 15 mortes por afogamento no Brasil. Isso dá 500 pessoas por ano. É muita coisa. Morte. É muita coisa. Isso que é pessoa que morre, né? Tem as pessoas que ficam com sequelas aí. Bacana. Grayson, a gente precisa fechar, já estamos estourando o nosso tempo aqui do jornal, depois a gente apanha, mas te agradecer aí pela visita, te parabenizar pelo trabalho, pela vida, pela obra, e seja bem-vindo, volta aqui, vem aí conversar conosco de tanto em tanto, vamos falar sobre salvamento, sobre histórias, vai ser uma honra te receber sempre aqui, brigadão. Muito obrigado, entra no site lá que tem mais detalhes. Maravilha. Primeiro Sargento Rocha no Instagram, e o site é? Rocha BM. O Instagram é Tenente Rocha. Tenente Rocha no Instagram e Rocha BM é o site que você encontra aí. E aí, bora prestigiar também os dois livros do primeiro tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Grayson Rocha Bittencourt. Acertei? Acertou. Achei que tinha trocado o último, não, ainda bem, então tá aí. Se errar, minha mãe foi braba, imagina. Quais são seus pais aqui de Jaguaruna? O Alice Aneia. O Alice Aneia. Um beijo pra eles aí.